Abra sua Bíblia, por gentileza, lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Versículo de número 5. Versículo de número 5, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Versículo de número 5. Há um acontecimento extraordinário na jornada no ministério de Jesus, que essa semana, quarta-feira, estava relendo essa passagem que tantas vezes eu li, e algo falou ao meu coração e é algo que eu quero compartilhar com vocês a respeito daquilo que o Senhor falou comigo. Versículo de número 5, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 5. A palavra do Senhor nos diz assim: um centurião que encontra-se com Jesus, diz assim a palavra do Senhor: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse-lhe: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Versículo 7. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Versículo de número 8. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Versículo 11. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Versículo de número 9. Olha a postura desse homem diante da pessoa do Senhor Jesus. Versículo de número 9, ele declara o seguinte: o centurião diz assim, versículo 9: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. O primeiro a quem Jesus ministrou a cura, foi a um leproso, um homem que ele encontrou, que era leproso, estava excluído da sociedade, estava isolado de todos por causa da sua doença, estava ali deixado de lado por causa da sua condição. E o segundo milagre que Jesus faz de cura é justamente esse homem, um centurião, uma autoridade romana, um líder de 100 soldados, e é interessante porque ambos eram rejeitados pelo povo de Deus. Esse centurião não fazia parte da aliança de Abraão, não pertencia ao povo de Deus, não era alguém que era bem visto, não era bem visto pela sociedade judaica da época, porque eram vistos como os opressores do povo de Deus, quem subjugava, quem oprimia, quem fazia mal para o povo de Deus, porque Roma, além de
oprimia o povo judeu, ainda lhes cobrava imposto, né? E colocava o peso do imposto sobre eles, e muitos sofriam por essa causa. E é a segunda pessoa a quem Jesus vem para operar o milagre na vida dele. É interessante nós observarmos a maneira como esse homem se portou diante do Senhor Jesus, porque primeiro ele chega dizendo ao Senhor, né? Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofrendo muitas dores, né? Está ali um terrível sofrimento, como ele declara lá no versículo de número 5, né? Está em um terrível sofrimento, e Jesus, ele não se opôs a ir na casa daquele homem para operar o milagre, mas prontamente Jesus declara: eu vou curá-lo, eu vou até a sua casa, eu vou até lá para fazer aquilo que é necessário para que o milagre aconteça na vida dessa pessoa, né? Porém, a resposta desse centurião era a resposta de Jesus para o centurião era o que todo judeu queria ouvir. Porque todos que buscavam a Jesus, todos que se achegavam a Jesus, queriam levar a Jesus até a sua casa, queriam que Jesus fosse de encontro com a sua situação, como é a história do homem lá, o Jairo, né? Um dos principais da sinagoga. Jairo pede para que Jesus vá até a praia, pedir a Jesus para que Jesus fosse até a sua casa, porque a sua filha estava doente. Jairo, um judeu, uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, alguém que conhecia as promessas de Jesus, de Deus, a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda de Jesus, que aguardava esse momento em que Jesus viria, né, o Redentor viria, mas somente esse homem, esse centurião, foi alguém que teve a capacidade de rejeitar uma oferta de Jesus, né? De falar: não, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. Eu sou um homem pecador, como ele diz, né? Eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. E aí ele traz uma resposta que é algo que nós temos que observar e colocarmos em prática na nossa vida, que foi a postura dele no versículo de número 8, quando ele diz: se apenas ficar aqui e disser, seja curado, o meu servo ficará bem, né? Como ele diz assim, versículo 8, respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra. Declare apenas uma palavra. Esse homem, um homem, como eu falei, de autoridade, um homem de poder, como ele explica no versículo 9, ele diz que ele tinha autoridade também. Ele declarava a um soldado: olha, vai daqui para lá, o soldado ia. Quando ele mandava uma ordem para que o soldado que estava lá regressasse, o soldado obedecia, assim cumpria, e ele também era uma autoridade que estava debaixo de outra autoridade. Quando as suas autoridades, seus superiores, ordenavam algo, ele prontamente executava aquilo que era lhe ordenado. Toda palavra que era conferida a ele, que era entregue a ele, que era falado a ele, que era dirigido a ele, ele prontamente executava. Assim como os seus soldados tinham zelo, cuidado de cumprir tudo aquilo que ele também ordenava aos seus subordinados. E ele olha para Jesus, mesmo não sendo judeu, mesmo não conhecendo, talvez conhecesse algo muito pequeno a respeito das profecias, a respeito da promessa do Messias, mas tudo aquilo o pouco que ele ouviu a respeito de Jesus foi o suficiente para saber que Jesus tinha poder, tinha autoridade e que apenas uma palavra de Jesus era o suficiente para que aquele mal que estava sobre o seu servo poderia ir embora, poderia mudar. Ele sabia que como aqueles que lhe obedeciam, né? Se os homens obedeciam a ele sendo oficial inferior, né? Sendo natural, sendo humano, ele sabia que uma simples palavra de Jesus seria o suficiente para que todo mal fosse subjugado, para que aquela palavra se cumprisse na vida de quem ele liberasse, de quem ele ordenasse aquela palavra. E essa era a fé que ele tinha, e foi algo que causou admiração em Jesus, como ele diz no versículo de número 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Jesus se admirou em dois momentos. Esse é um dos momentos em que Jesus se admirou com a fé desse homem.
segundo momento em que Jesus se admirou foi quando ele esteve em Nazaré, cidade onde ele cresceu, e lá ele se levanta para falar, para pregar, e as pessoas começam a questionar: não é este o filho de Maria? Não estão aqui entre nós, seus irmãos e suas irmãs? E a Bíblia fala que não houve muitos milagres porque eles não creram em Jesus. Em Marcos 6,6, o evangelista Marcos retrata: Jesus se admirou da incredulidade deles. São dois momentos em que Jesus se admira. Jesus se admira dessa fé exponencial, dessa fé extraordinária desse homem, que pouco conhecia a respeito de Jesus, mas creu que a sua palavra tinha poder para mudar a sua história, também como quando ele recebeu a incredulidade daqueles que eram seus, daqueles que já o conheciam, daqueles que já haviam falado dos grandes feitos de Deus por meio de Moisés, a história do seu povo era uma história de um grande livramento, de uma grande mudança, de uma grande transformação, sem falar das manifestações de Deus nos períodos dos reis, né? Da manifestação do poder de Deus por meio dos seus profetas. Eram pessoas que estavam cheias de relatos que eram para ter muito mais fé do que a fé desse romano, desse centurião romano. Mas é interessante porque são esses dois momentos na Bíblia em que nós encontramos Jesus admirado, como Jesus mesmo declara, admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Embora os judeus estivessem excessivamente ansiosos para obter sinais externos, esse homem simplesmente queria uma palavra de Jesus. Ele falou: Senhor Jesus, tudo que o Senhor precisa é decretar algo a meu respeito. Eu não preciso que o Senhor se abale daqui até a minha casa. Eu não preciso que o Senhor vá até a pessoa que está doente em minha casa, até a pessoa que está enferma em minha casa e toque nela para que ela seja curada. Eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor tem autoridade, e uma palavra do Senhor aqui vai fazer a diferença lá onde está o enfermo. Isso é algo extraordinário. É algo extraordinário, sabe por quê? Porque nós não estamos vivendo como essa autoridade romana. Nós estamos entre os fariseus e os saduceus e os judeus. Nós precisamos ver uma manifestação, nós precisamos ver uma operação, nós precisamos ver a presença, nós precisamos sentir o toque para que nós venhamos a crer. E nós precisamos aprender a mudar o foco, a mudar a direção da nossa fé, o rumo da nossa confiança em Deus, e aprender a crer nas promessas do Senhor, aprender a crer na palavra do Senhor, pois quantas promessas e palavras já foram liberadas sobre as nossas vidas, já foram declaradas para nós a nosso respeito, e nós ainda estamos aguardando algo extraordinário para confiarmos que Deus vai fazer algo. E nós ainda estamos caminhando, sabe? Cambaleando de um lado para outro, em horas em um alto pico de fé, em momentos em declínio, sabe? Estarrecedores, onde nós entramos em desespero por causa das situações e ficamos tomados de preocupação, de medo, de anseio, enquanto nós temos a palavra de Deus a nosso favor. Mas se nós não estamos vendo algo, se nós não estamos enxergando uma possibilidade, uma hipótese de mudança, um momento ali na nossa vida que demonstre algo novo, nós não confiamos, nós preferimos andar segundo os nossos olhos. Mas a fé, o andar por fé, não é segundo as nossas vistas, como Paulo mesmo declara, que nós andamos por fé e não por vista. Nós não andamos segundo. Esse homem não parou para detectar se a palavra de Deus foi eficaz ou não. Esse homem não mandou um dos seus subordinados verificar lá na casa dele, ou não ligou para sua esposa, né? Acredito que se fosse nos dias de hoje, mandaria um WhatsApp. E aí, o milagre aconteceu ou não aconteceu? Não, esse homem simplesmente se apegou com a palavra de Jesus e retornou para a sua casa com a confiança de que o milagre aconteceria. Se eu não me engano, lá em Lucas 7 vai narrar a mesma história, e ele vai chegar em casa e vai detectar
que verdadeiramente aquilo que Jesus falou, na hora em que Jesus falou, o milagre aconteceu na sua casa, que o enfermo estava em sua casa, estava distante dele. Mas nós, na maioria das vezes, nós estamos andando não debaixo da autoridade da palavra de Deus, nós estamos andando segundo a nossa razão, segundo aquilo que nós olhamos. E nós precisamos parar com isso. É como eu falei a respeito do povo judeu, né, do povo de Israel, aqueles a quem Jesus veio, como João fala em João capítulo 1, versículo 11, ele fala, e ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, eles não aceitaram como Messias, eles não receberam, como Jesus fala, lá em Marcos 6,6, quando ele esteve em Nazaré, né, fala sobre a admiração que ele ficou a respeito da incredulidade, pelo fato das pessoas estarem vendo um menino que cresceu na comunidade, que brincou com os colegas ali, que esteve entre os outros jovens, entre as outras crianças, sabe, toda a sua idade, até os 30 anos, ali no meio, uma pessoa comum, vamos dizer assim, era o vizinho ali, deles ali, pelo fato de ser alguém conhecido, de conhecerem a José, de conhecerem Maria, de conhecerem os irmãos e as irmãs de Jesus, eles falaram, mas como que pode? Como que ele quer falar a respeito de Deus dessa forma? Quem é esse? Não é esse? Não estão aqui os seus irmãos e as suas irmãs? E às vezes nós estamos andando dessa maneira. Nós temos a palavra de Deus, nós temos as promessas do Senhor, nós temos a palavra liberada sobre as nossas vidas, mas nós não andamos segundo a palavra de Deus. Esse centurião, ele recebeu o milagre, porque quando Jesus declarou, ele saiu na confiança de que a palavra de Deus, de Jesus, se cumpriria na vida do seu servo. Como ele mesmo falou, eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho pessoas debaixo da minha autoridade. E quando eu digo vá, a pessoa não fica questionando se ela vai ou não vai. Ela simplesmente vai porque eu ordenei que ela fosse. E quando eu digo venha, ela não pergunta por que eu tenho que ir. Ela simplesmente vem porque eu ordenei que ela viesse. E ele sabia que Jesus também teria autoridade sobre a tempestade, sobre os problemas, sobre as doenças, sobre qualquer mal, que uma palavra de Jesus mudaria a sua situação. E Jesus ordenou, como ele diz no versículo de número 13, qual foi a palavra de Jesus? Vá, como você creu, assim lhe acontecerá, assim lhe acontecerá. Jesus só falou, pode ir, o milagre já aconteceu. Já o seu servo, seu filho, aquele que está enfermo lá na sua casa, já está curado. O milagre já aconteceu. E nós precisamos andar dessa maneira. Esse homem não pôde, não perde uma abordagem, um toque corporal, né? Como a mulher do fluxo de sangue. Uma pessoa que, embora estivesse excluída da sociedade, era uma judia, e por causa do seu problema, ela sofria. Mas quando ela pensa em receber o milagre de Jesus, ela pensa em um toque. Se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Não que seja errado isso, mas às vezes a palavra de Deus está sendo liberada sobre as nossas vidas, às vezes o decreto do Senhor está sobre nós, nós temos uma palavra de ordem, nós temos uma direção, nós temos uma orientação da parte do Senhor para nós seguirmos, e nós estamos parando com medo da situação, por causa de nós não enxergarmos além do natural, algo além daquilo que nós aguardamos, por causa da situação do momento presente, daquilo que está à nossa volta, nós paralisamos, mesmo com a ordem, mesmo com o decreto, mesmo com a palavra de Deus sobre as nossas vidas, e nós precisamos aprendermos a ser sujeito à autoridade de Deus, a autoridade, o domínio, o poder da palavra do Senhor, como Paulo declara, né, Romanos 1,16, ele fala que não se envergonha do Evangelho a respeito de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Que salvação foi essa que Jesus operou na vida desse homem? Foi a salvação da morte, foi a salvação da doença, da enfermidade.
E quantas situações que nós precisamos que Jesus venha operar a salvação, e nós buscamos em sua palavra uma direção, nós olhamos e até ilumina os nossos olhos, enche o nosso coração, mas nós não andamos segundo ela, nós não nos firmamos nela, nós clamamos a Deus por algo a mais, para que nós possamos fortalecer a nossa fé, enquanto somente uma palavra do Senhor é o suficiente. Como Paulo declara, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, é o poder de Deus, é o poder de... Então, quando a palavra de Deus declara algo a seu respeito, ela é o poder de Deus que está vindo em operação em seu favor, como ontem, né, que eu estava conversando lá com uma pessoa lá, né, foi ontem, eu estava conversando com alguém, e ela começou a me investigar, me questionar, a respeito de algumas coisas, e ela perguntou um assunto lá, sei que respondi uma passagem bíblica. Ela perguntou sobre a questão do meu mantimento, como que eu mantinha a minha casa, né? Que ela perguntou se eu só era pastor, se eu fazia algo a mais. Falei, não, só cuido da igreja. Ela perguntou a quantidade de membros, eu respondi, e aí ela perguntou como que eu me mantinha, como que eu me sustentava. Aí eu respondi a passagem de Paulo aos Filipenses, que a Bíblia fala que é Deus quem supre todas as nossas necessidades por meio de Cristo Jesus. É Ele quem supre, é Ele quem faz. E às vezes nós estamos diante dos problemas, diante da situação, e nós temos uma palavra como essa palavra, que é Deus quem provê, que é Deus quem abre porta, que é Deus quem abençoa, que é Deus quem cuida de nós, que é Deus quem faz. E nós estamos entrando em desespero mesmo com a palavra de Deus. E quando nós confessamos essa palavra, eu lembro um dia que nós estávamos há um ano, uns 2 anos atrás aproximadamente, nós estávamos em uma situação um pouco complicada, e nós saímos da igreja, estávamos indo para casa, aí a minha filha pediu algo, e tudo que eu tinha para aquilo, mas outro dia eu tinha uma necessidade para suprir, e aí eu fui lá para atender o desejo dela, fiz o que ela queria, ela entrou no carro e meu coração ficou apertado, falei, Senhor, e amanhã, como vai ser? Mas quando esse temor veio ao meu coração, eu lembro que eu lembrei dessa palavra, e eu declarei essa palavra, a minha esposa até olhou para mim e ficou sem entender o que estava acontecendo. Eu suspirei bem fundo, que o coração estava pesado, né, preocupação, o peso nos ombros, eu suspirei bem fundo e falei, é Deus quem supre todas as minhas necessidades por meio de Cristo Jesus. Quando eu cheguei em casa, a resposta chegou junto comigo, o milagre aconteceu, tudo que eu precisava aconteceu naquele mesmo dia, porque eu usei da palavra de Deus em meu favor, a declaração, eu lancei fora os meus temores, os meus medos, as minhas ansiedades, eu deixei de lado aquilo que poderia anular o poder de Deus de operar na minha vida. Foi o que esse centurião fez. Ele falou, Senhor, olha, a minha casa, olha, não dá para o Senhor entrar na minha casa. Minha casa está desorganizada, tem coisas lá que, sabe, não é bom. O Senhor é um santo homem de Deus, o Senhor é alguém que pertence a Deus. Eu não posso que o Senhor entre na minha casa, mas uma palavra do Senhor é o suficiente para mudar a minha sorte, para mudar a minha história. É o poder de Deus, é a autoridade do Senhor, é a operação do poder da palavra de Deus que pode mudar a nossa sorte, que pode mudar os nossos caminhos, que pode mudar as nossas vidas. O poder de Deus, essa expressão significa que é a maneira pela qual Deus exerce o seu poder na salvação das pessoas. É o plano eficaz ou poderoso pelo qual o poder de Deus sai para salvar e pelo qual todos os obstáculos da redenção do homem são removidos. São removidos por meio da palavra do Senhor, da declaração, da revelação, da confissão da palavra do Senhor. Tudo é transformado por meio da palavra. Uma palavra de Deus é o suficiente para mudar toda a nossa história, toda a nossa situação, toda a nossa condição. Como Paulo declara em 2 Coríntios 10, ele diz assim, 10:4, ele diz assim, as armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Essas armas podem derrubar todo o argumento e pretensões contra o conhecimento de Deus. Com essas armas podemos dominar todo pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. Essas armas são poderosas para derrotar as fortalezas. Como Paulo declara em Efésios, que as nossas lutas não são contra a carne
ou sangue, mas contra os principados, as potestades, as hostes da maldade, os dominadores dos ares, contra as hostes, né? A armação de Satanás, contra todo o domínio, poderio de Satanás. É a nossa batalha, é a nossa guerra. E como nós podemos vencer? Por meio da palavra. Como Jesus venceu quando ele foi levado ao deserto, e após ser levado ao deserto, ele passa pela tentação, e na tentação ele vence a Satanás por meio da palavra. Satanás usa a palavra contra ele, mas ele usa a palavra para refutar a armadilha de Satanás. E é por meio da palavra de Deus que nós vamos vencer. É por meio daquilo que que as Escrituras diz a nosso respeito. Se a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos uma nova criação, nós não podemos aceitar a velha natureza. Nós não podemos aceitar aquilo que é do passado, aquilo que nós vivíamos antes de conhecermos a Cristo, da maneira como nós andávamos, sabe? Toda aquela que é da velha criatura não pode pertencer mais em nós, porque nós estamos em Cristo, e em Cristo Jesus nós somos feitos uma nova criação. E é a palavra de Deus que declara isso. Não é algo que o homem inventou, que o homem criou, que foi algo nascido do pensamento humano, mas é algo que é declarado da boca do próprio Deus. É a palavra de Deus que diz isso a nosso respeito, que Ele faz nova todas as coisas, que Ele restaura, que Ele renova, que Ele transforma, que Ele dá vida. Se a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus eu tenho vida, e vida com abundância, eu não posso viver ao contrário, porque é a palavra de Cristo que declara isso a meu respeito, e eu sou debaixo da autoridade da palavra de Deus. Jeremias 1,12, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la, como o salmista declara: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte. O que ele diz? Vou ficar apavorado por causa do vale que eu estou? Vou ficar com medo por causa do pavor que está ao meu redor? Ele diz: não, ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque a presença de Deus, a palavra de Deus declara que Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não vou temer as situações, eu não vou temer os problemas, eu não vou me apavorar com aquilo que está acontecendo ao meu redor, mas eu vou confiar na palavra de Deus, eu vou me colocar debaixo da autoridade da palavra de Deus, e eu vou fazer a vontade de Deus, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça que não há saída, que não há solução, que não há algo que possa mudar a minha sorte. Eu vou andar segundo a palavra de Deus, e é dessa maneira como nós temos que buscar andar a Deus, que nós temos que buscar. Deus é o autor das doutrinas que pregamos, né? E que Ele as tem com a ação do seu Espírito, e traz a transformação nas nossas vidas, como Paulo declara aqui aos 2 Coríntios, né? As armas que nós usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Não importa o tamanho da situação, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade, se você tem a palavra de Deus a respeito daquele assunto, se você tem algo que Deus liberou sobre a sua vida, a vitória é garantida, a vitória é certa, porque como a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, é por meio dele que nós alcançamos a vitória, nele nós temos todas as coisas. Jeremias 23, 29, Deus declara: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, como um martelo que quebra a pedra mais dura? A palavra de Deus, ela é como um fogo consumidor, que destrói todo o mal que possa vir contra as nossas vidas, Mas agora, diante desse cenário, se nós nos colocarmos na posição desse centurião, nós estaríamos como o centurião que crê na palavra de Deus, que fala: Senhor, a tua palavra é o suficiente para mim, eu vou avançar, eu vou prosseguir, eu vou permanecer, eu vou batalhar, porque a tua palavra declara que eu tenho a vitória no Senhor, eu sei que eu vou vencer. Ou nós estaríamos como a maioria dos judeus que estavam lá: Senhor, prova que o Senhor é Deus. Quantos dos fariseus, dos saduceus não disseram isso, né? Mostra-nos um sinal, se tu és o Filho de Deus, então mostra-nos um sinal, né? Jesus falou: somente o sinal de Jonas, vocês não vão ver outro, não vão ter outro. Ou outros como Jairo: Senhor, pelo amor de Deus, vamos lá em casa. Ou como Marta e Maria, né? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
sabe? Extremo desespero, extremo desespero. Enquanto o Senhor já havia falado para elas: olha, isso é para a glória de Deus. Seu irmão vai ressuscitar. E aí elas dizem: ah, Senhor, eu sei que na vinda do Senhor, na volta do Senhor, eles vão ressuscitar. Não estavam crendo que Jesus iria ressuscitar a Lázaro naquele momento. Mas ainda assim, Jesus, ele insiste, né? Insiste em ir lá, abrir a porta do túmulo, ordenar que a pedra fosse removida e chamar Lázaro para fora, para que manifestasse, revelasse o seu poder, a sua autoridade, até mesmo sobre a morte. Sobre a morte. E você olha como essa palavra de Jesus é tão poderosa, é tão importante, é tão eficaz, é tão eficiente. Porque Jesus, ele não fica ali: Senhor Deus, Pai, por favor, ressuscite a Lázaro, para que eu não passe vergonha aqui no meio das pessoas. Não, Jesus fala: remova a pedra. E as pessoas começam a questionar a Jesus: não, mas Senhor, mas já está cheirando a mal, já faz 4 dias. Remova a pedra. E aí eles removeram, obedeceram a ordem dele. E ele vai diante do sepulcro, e uma palavra também é o suficiente para mudar. Porque ele fala: Lázaro, sai para fora. Jesus falou segunda vez ou terceira vez? Não, uma vez. Jesus falou: Lázaro, sai para fora. O que aconteceu? Aquele que cheirava mal, aquele que estava morto, ressurgiu. Até os vermes que já estavam ali, talvez no corpo de Lázaro, a pele retrocedeu, voltou ao seu estado original, sabe? O que cheirava mal já deixou, o que estava em decomposição voltou a estar no seu estado bom, no seu estado natural, como Deus o criou, por causa da palavra de Jesus. Por causa da palavra de Jesus. Mas agora, o que nós estamos fazendo com essa palavra? Como nós estamos andando segundo essa palavra, debaixo dessa palavra? Nós estamos manifestando a nossa fé, a nossa confiança? Será que Deus está olhando para nós e se admirando da nossa fé? Ou Ele está olhando para nós e falando: poxa vida, eu dei tantas coisas para eles, tanta direção, tanta orientação, já falei tanto ao coração deles, já manifestei, já revelei tantas vezes, e ainda estão incrédulos? Nós estamos como os nazarenos, ou nós estamos como o centurião? Nós estamos como a população de Nazaré que olhou para Jesus e falou: não, mas esse brincou conosco, aí jogou bola ali na rua de casa, brincou de esconde-esconde, e agora está falando que é filho de Deus? Ou nós estamos como centurião: Senhor, só uma palavra é suficiente. Nós precisamos andar como esse homem. Às vezes o muito conhecer, às vezes o saber demais a respeito de algumas coisas, nos impede de nós andarmos segundo a fé. Às vezes isso faz com que nós venhamos a raciocinar demais, a racionar, sabe, pensar demais a respeito de um assunto e tornar algo muito natural, sabe, ficar meditando e pensando em lógica, em razão, sabe, analisando os pós e os contras, enquanto a palavra de Deus está nos ordenando para que avancemos, para que prosseguimos, para que descansemos o nosso coração, enquanto a palavra de Deus está falando: olha, pode ficar tranquilo, pode dormir em paz, e nós estamos ali matutando, pensando, calculando, buscando uma fórmula, uma saída, uma razão, e a palavra de Deus está falando: olha, o seu socorro já está decretado, a sua saída, a sua resposta, a solução já está decretada, já está, sabe, já está no trajeto, e nós não estamos agindo como centurião. Precisamos compreender, estarmos sujeitos a essa autoridade, estarmos sujeitos ao poder da palavra de Deus, ao poder da palavra de Deus. A resposta de Jesus para o homem, foi simplesmente: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Quer ver algo que a palavra de Deus diz a seu respeito? Salmo de número 91. Vamos pegar uma passagem bem conhecida. Quantos que já oraram esse salmo, né? Já pegaram esse salmo para fazer oração? Como nós falamos no culto da virada, a oração vã, né? Ora o Salmo 91, mas não entende uma vírgula do que está orando. Não coloca o coração naquilo, não busca compreender o que Deus está falando a respeito de nós em sua palavra. Olha o que o salmista nos traz aqui a respeito de Deus. Salmos de número 91. Salmo de número 91.
o verso de número 11. Salmo 91, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16, os últimos versos do Salmo 91. A palavra do Senhor diz assim, o salmista escreve dizendo o seguinte: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Olha isso. Versículo 12. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 13. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Versículo 14. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Primeiro ele declara, o salmista declara, porque a seus anjos dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Hebreus 4 fala que os anjos são seres ministradores que estão a serviço de Deus para executar a palavra de Deus. Onde os anjos vão executar a palavra de Deus? Neles mesmos? Em Jesus? Nos servos de Deus. É em nós que se cumpre a palavra de Deus. É naquele que crê. Marcos 16, 15. E esses sinais seguirão os que crerem. 16. Esses sinais seguirão os que crerem. Os sinais de Cristo, o pisar, como diz aqui, no verso de número 13, né? Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. É a promessa para os que crerem no nome de Jesus, na palavra de Jesus. Se nós olhamos para Marcos 16 e nós cremos naquilo que Jesus declarou, que esses sinais vão nos acompanhar, os sinais vão acontecer, a resposta vai acontecer. Só que nós precisamos andar como quem crê, não andar por vista. O que é andar como quem crê? O andar como quem crê é descansado, é confiante, mas está tudo contrário, a tempestade, o vendaval, o problema, a dificuldade. É como Pedro, quando saiu do barco, quando Jesus falou, olha Pedro, pode sair do barco, sou eu mesmo, sai do barco e vem de encontro comigo. E Pedro sai confiante, andando sobre as águas em meio à tempestade. Isso é andar por fé. Porque ele não estava olhando para a tempestade, ele não prestou atenção que a água é líquida, ele poderia ter afundado. Isso é andar por fé. Mas quando Pedro, ele deixou de andar por fé e começou a andar por vista, ele prestou atenção no vento forte, na tempestade, no mar agitado, e o que aconteceu? Ele naufragou, ele afundou. Mas Pedro deu o exemplo, quando Jesus declarou a sua palavra, falou, Pedro, vem. O que Pedro fez? Saiu do barco e foi. Isso é andar por fé. Isso é confiar na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. É você andar seguro e tranquilo, sabe, sem tentar a Deus. Nós temos que ter esse bom senso também, né? Não vamos tentar o Senhor nosso Deus, mas andar confiante. O mar está agitado, o problema é grande, a dificuldade é grande, mas eu confio em Deus, eu espero em Deus. A palavra de Deus diz que Ele dará ordem aos seus anjos a meu respeito, para que me proteja em todos os meus caminhos. Então eu estou guardado por Deus. Eu lembro que quando nós viajávamos com frequência, nós fazíamos um trajeto de Cuiabá a Sonora, nós sempre orávamos antes de sair de casa. Quando entrávamos no carro, nós orávamos e nós lembrávamos dessa palavra. E falávamos, Senhor, que os seus anjos estejam ao nosso redor e nos livre e nos guarde nessa jornada. E não havia uma preocupação, lógico, havia um cuidado necessário de não exceder a velocidade, mesmo porque o carro também não ia tão rápido assim, né? Era fraco de potência, mas nós cuidávamos para não exceder a velocidade e tínhamos o cuidado com a questão de quem estava na pista, né? Aqueles cuidados básicos que são naturais, que é a mesma coisa que você fechar a porta da sua casa, você fechar o seu portão, sabe, você desligar o seu automóvel ou a sua moto e tirar a chave da ignição, trancar ali para deixar e você ir tranquilo para o seu lugar, mas não havia aquela preocupação, meu Deus, e se acontecer um acidente? Meu Senhor, e se acontecer isso ou aquilo? E quantas vezes nós passamos por queimadas, passamos por chuvas fortes. Quantas vezes, uma vez até aconteceu na madrugada, de 2 pneus do carro murchar, bateu num buraco, o aro amassou e os 2 pneus murcharam.
e eu tive que ir com um dos pneus parcialmente cheio até o destino final, porque não tinha onde consertar. E nós estávamos confiantes, porque nós tínhamos orado antes de sair de casa e pedido a Deus para que os anjos do Senhor nos acompanhassem e nos livrassem. Então havia tranquilidade em nosso coração, havia segurança, havia confiança de que Deus nos guardaria. E essa foi a confiança do centurião, e essa tem que ser a nossa confiança na palavra de Deus, a nossa segurança em Deus, e é o que o salmista está dizendo aqui. Ele não está falando, pode ser que os anjos de Deus te guardem, não, ele está falando, porque a seus anjos, ele dará ordem a seu respeito. Deus vai falar, olha, este é meu filho, ele anda segundo a minha palavra, ele me ama, ele me obedece, anjo, vai lá, guarda ele, acampa ao redor dele e livra-o do mal. E é assim que é o nosso dia a dia. Quando você sai para o seu trabalho, quando você sai para algum lugar, os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor para te livrar do mal. Enquanto você andar pela palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo as promessas do Senhor, os anjos do Senhor estão ali para executar a palavra de Deus a seu respeito. Eles estão ali para cumprir o propósito de Deus. Então não há por que temer. Não é porque estamos desesperados, ansiosos, preocupados, porque é a palavra de Deus que diz isso a nosso respeito. E nós precisamos andar debaixo dessa autoridade, como diz aqui, né? Para que protejam todos os seus caminhos. Versículo 12. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Sabe, algo que você não vê. O tropeçar não é algo planejado, né? O tropeçar é você está andando, você não viu a pedra e bate nela sem querer, machuca ali, né? Por causa do tropeção. E ele diz que ele vai segurar, os anjos do Senhor vão segurar em nossas mãos, para que nem mesmo nós venhamos a tropeçar. E aí ele diz, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. E às vezes nós vemos o leão, o que nós fazemos? Rapaz, não vou enfrentar não. Nós vemos a serpente, ó, batemos retirada, né? Nós não aprendemos a chegar a Deus e a resistir ao diabo. O que nós temos que fugir é da tentação. Da tentação nós temos que passar longe dela, porque ela nós não podemos confrontar, porque provavelmente quase 100% de chance de, se nós afrontarmos a tentação, nós sermos vencidos por ela e caímos na tentação, cedemos à tentação. Mas Tiago diz, achegai-vos a Deus, aproximem-se de Deus. Busque a palavra de Deus. Foi o que centurião fez. Ele se aproximou de Deus. Ele buscou a Jesus uma palavra de Deus, uma direção de Deus. E aí Tiago fala, achegai-vos a Deus. E ele diz, resisti ao diabo e ele fugirá de você. E é o que o salmista está falando aqui, sobre pisotear o leão e a cobra. Sobre pisotear o leão forte e a serpente. Nós não vamos ter que fugir da situação, mas nós de cabeça erguida, como Davi foi para enfrentar a Golias, né? Ele levantou a sua cabeça e foi, eu sou pequeno, eu não tenho a armadura necessária, eu não tenho a arma de guerra necessária, mas eu tenho o Deus dos exércitos comigo, eu tenho a promessa dele que ele guarda Israel, eu sou de Israel, eu pertenço a esse Deus, e é esse Deus quem vai me garantir a vitória, e essa é a fé que nós temos, essa é a confiança que nós temos, para irmos de peito aberto, de cabeça erguida, contra a adversidade, contra o problema, para vencermos, para conquistarmos. E é essa fé que nós precisamos ter, porque é a garantia que a palavra de Deus nos diz. Versículo 14, ele diz, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Você ama Deus? Você ama o Senhor? Jesus diz lá em João 14, 23, ele fala que quem me ama, guardará a minha palavra. O que o centurião fez? Jesus, uma palavra do Senhor é o suficiente. Deus falou, vá, teu servo está curado. O centurião pegou a palavra de Jesus e guardou. Ele não esqueceu da palavra de Jesus. Ele não ficou ali preocupado, pensando, o que Jesus falou? Sabe, distraído, não. Ele deu atenção à palavra de Jesus, guardou em seu coração e andou segundo a palavra de Jesus. E quando ele chegou em casa, o milagre havia acontecido, segundo a palavra de Jesus. Se você ama Jesus, você guarda a sua palavra. E porque você ama Ele, como diz o salmista no verso 14, porque Ele me ama, eu o resgatarei. Você vai ser resgatado da tribulação, da adversidade, do problema. O que mais Ele vai fazer? Eu o protegerei. Quem vai te proteger? Deus. Deus vai te guardar. Deus vai te proteger. Ele vai te proteger, pois conhece
o meu nome. Então guarde a palavra de Jesus em seu coração. Retenha ela e ande segundo a autoridade, o domínio, o poder dessa palavra. Essa palavra que vai mudar a sua vida. Essa palavra que determina o seu futuro. Essa palavra que te leva a conquistar, que te leva a vencer. Não olhe para a adversidade, não olhe para a situação, não fique buscando, adicionais, coisas extras para você confiar. Simplesmente pegue a palavra de Deus, guarde em seu coração e ande segundo ela, pois Ele te protegerá, Ele te guardará, Ele te livrará. Como Ele disse ao centurião, vá, o teu servo está curado, segundo a sua fé, conforme a sua fé, o milagre aconteceu. O milagre vai acontecer na minha e na sua vida, quando nós andarmos segundo a palavra de Deus, quando nós formos confiantes a Deus, como foi os primeiros passos de Pedro, né? Como eu falei aqui, Jesus falou, vem, Pedro saiu do barco e foi. Pedro não olhou para mais nada, Pedro não parou para pensar qual é a velocidade do vento, qual é a intensidade da tempestade, qual a probabilidade de eu afundar. Pedro não foi raciocinar a respeito da situação. Pedro só obedeceu à ordem de Cristo. Nós estamos sujeitos a uma autoridade. E essa autoridade é autoridade sobre todas as outras. Pois, como Paulo escreve, dizendo que diante desse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Todo joelho tem que se prostrar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vive e reina para todo sempre, tem todo o poder, tem todo o domínio, tem toda a autoridade, e não há nada que está acima do poderio dele. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E quando nós damos a Ele esse crédito, nós colocamos essa confiança, andamos segundo a fé na palavra dEle, a operação do poder dele vem sobre as nossas vidas para transformar, como nós vimos Romanos 1,16, né? O Evangelho é o poder de Deus que transforma a vida do homem, que muda a vida do homem. A palavra de Cristo é o que muda a sua história, é o que muda a sua vida. Mas você precisa andar segundo ela.